E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. Esse é o podcast em que eu, Gui Monteiro, entrevisto pessoas que pra mim são referência em disciplina, dedicação e foco, numa espécie de mentoria ao vivo, onde eu aprendo e você aprende junto comigo. O convidado de hoje foi o Vitor. Ele é sócio fundador da Dobro, que é uma food tech focada em movimento e esporte. E se você, assim como eu, é do mundo da corrida, você certamente já ouviu falar sobre eles, provavelmente de algum influenciador que você segue, porque eles estão com todos os maiores do esporte. Nascido em Araraquara, ele tem 28 anos, fez administração na FGV e é um entusiasta do empreendedorismo e inovação. Eu gostei muito de bater um papo com ele, eu aprendi bastante, eu imagino que você vai também. Então, fique agora com o papo. Vitor, primeiramente queria dizer que é um prazer ter você aqui no podcast. Cara, eu sou fã da Dobro há bastante tempo, usuário da Dobro há bastante tempo, então ter o cara que... Um dos caras que fundou aqui, eu sei que vocês são dois, eu acho. É um prazer enorme. Obrigado mesmo pelo seu tempo, cara. Que isso, obrigado você pelo convite aí, é um prazer trocar experiências, assuntos, responder perguntas também, é muito valioso essa troca. Sensacional. Recentemente eu tava revendo uma das palestras, uma das apresentações do Steve Jobs, mó famosa, que ele fez lá em Stanford, não sei se você já viu. 15 minutos dele conversando com a plateia sobre a vida dele, né? Ele conta 3 histórias. E eu lembrei de uma fala dele que foi muito marcante, eu vou puxar essa fala pra começar. Ele fala que você só consegue conectar os pontos da sua vida olhando pra trás. Então eu vou puxar esse gancho e te perguntar isso, assim, hoje você é um cara que fundou uma empresa, você passou por várias startups também, mas quem que era o Vitor na infância, assim, da onde você veio, quem é você, qual era a sua relação com seus pais, com a escola, dá um geral sobre a sua infância e os pontos principais que te levaram até o Vitor que eu tô vendo aqui na minha frente. Boa, isso daí dá até saudades, né, quando você lembra, mas, cara, eu sou o Vitor é do interior, eu sou do interior de São Paulo, né, nasci em Araraquara, todo mundo que vem para São Paulo depois que sai do interior acaba até assustando um pouco, né? Pelo tamanho da cidade, pela velocidade e isso tudo, né? Quando você olha para trás da sua infância era tudo mais tranquilo. Você ia para a escola, voltava, almoçava em casa, depois você ia para a escola de novo. Então era um ambiente muito mais tranquilo. Eu sempre fui um garoto que curtia demais esportes. Então eu lembro que minha vida era escola, amigos, depois clube, futebol. Escola, amigos, clube, futebol. Então o esporte sempre teve dentro da minha vida, assim, diariamente. Sempre tive, desde a infância, aquela questão de vai para o judô, depois vai para natação, depois vai para futebol. Então, assim, minha vida era sempre esportes. Tive também aos finais de semana, assim, várias experiências de bicicleta, né? No interior, a gente tem muito aquela questão de mountain bike, então você pega a bike de final de semana, assim, com seus amigos, com sua família. Eu tive exemplo do meu pai também, ficava aí amanhã, o sábado inteiro andando de bicicleta, então era muito assim. E eu sempre fui uma criança muito extrovertida também, de vários amigos, de querer ser aquele líder de grupo, de galera, vamos todo mundo pro clube, vamos todo mundo pra festa, vamos todo mundo, sabe? Eu sempre fui meio que um ponto focal, assim, dos meus amigos pra gente, de fato, fazer algo. Então, esse era o Vitor, assim, na infância. Sensacional. Eu tenho boas memórias de Araraquara. O Interunesp 2018 Ah, foi em você já foi pra Araraquara. lá? O Interunesp de 2018 foi em Araraquara. É, Bom, todo mundo que ficou no Fado de Araraquara ou lembra por conta das festas de faculdade, né? Porque são muitas, ou, sei lá, por causa da cidade da laranja, né? Quando eu falo que eu tenho boas memórias, é que eu tenho poucas memórias, mas todas elas são muito boas. A festa foi absurda. É, Boa. beleza, eu entendi um pouquinho da onde você veio, assim, a sua infância. Agora eu quero entender um pouco mais da onde veio a sua vontade de empreender. Porque você teve uma infância ali na escola, indo pro clube. Imagino que você começou a desenvolver liderança, liderando seus amigos ali, convocando a galera pro clube. Mas da onde veio a sua vontade de empreender, especialmente na sua infância? Antes de você empreender, assim, como você começou a sentir alguém que queria criar empresa, ou criar coisas, ou fazer esse tipo de desenvolvimento, não só entrar numa empresa e criar carreira ali? Boa. Eu acho que é muito pelo meio que você está envolvido que começa
a surgir, né, aquelas vontades. Então, no meu caso, foi muito pelo exemplo do meu pai, que tinha empresa, e aí, né, acho que a questão da administração em si acaba florindo pelos exemplos que você tem próximos a você, né? Eu lembro que antes de eu escolher administração também, eu fiz FGV, né, administração, mas antes de eu escolher, eu lembro que na própria Unesp, lá de Araraquara, tinha um curso de vocação, não sei se era vocação ocupacional, o nome, o que que era, mas era basicamente para você ver o que de fato o seu perfil ou o que mais tinha ali naquele curso direcionava você a um determinado curso, economia, relações internacionais, administração, e eu sempre fui uma pessoa de humanas, então, né, eu lembro que a administração eu escolhi, mas também fui escolhido, né, na questão desse curso, e acabou, acho que, unindo os dois, né? No momento que eu entrei na faculdade, você acaba tendo outras relações, né? Você acaba conhecendo outros mercados, não somente da criar uma empresa, e aí você acaba entendendo que criar uma empresa pode ser empreendedor, pode ser infinitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo você pode ir para uma consultoria, você pode ir para um banco, você pode ir para uma multinacional, você pode, né, ter inúmeras experiências ali. E no caso do empreendedorismo, eu lembro que eu curtia muito mais essas matérias de plano estratégico, plano mercadológico, algo muito relacionado à vida do empreendedor, do que putz, finanças um, finanças 2 ou até mesmo, sei lá, ciências sociais, enfim. Eu acho que no meu decorrer da faculdade eu fui entendendo que, de fato, o empreendedorismo estava muito ligado a mim e foi num período onde eu estava, inclusive, tive uma oportunidade para, né, você tem oportunidade para ter uma experiência, experiência lá fora, né, no caso de, pô, na GV você pode trancar um semestre ali e ter uma experiência em outra faculdade no exterior, e eu não queria ter uma experiência para estudar, eu queria de fato ter uma experiência para trabalhar. E foi nesse momento, acho que no meu sexto, sétimo semestre, assim, no último ano da faculdade, eu tranquei e fui no Google mesmo buscar estágio lá fora, né? Foi quando eu estagiei 6 meses numa startup lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, e acabei tendo, antes do estágio em si, fiquei uma semana, quase 10 dias no Vale do Silício, e aí depois que você fica, começa a viver aquelas questões do empreendedorismo, começou a chama do empreendedorismo, né? E aí eu fiquei trabalhando lá 6 meses nessa startup também, e durante esse tempo eu fazia de tudo, levava produto no correio, fazia e-mail marketing, lavava louça, ajudava com logística, ajudava com finanças, acaba como estagiário ainda de outro país, putz, fazia de tudo e fazia com muito amor ali, porque de fato era uma experiência que eu sabia que jamais eu iria conseguir novamente ou que poucas pessoas acabam conseguindo. Então, essa startup, que inclusive chama True Brain, eles vendiam aminoácidos, né, para o cérebro, neutrópicos. Então, isso lá em 2016, 2017. Então, a gente também tá, pô, isso foi quase 6, 7 anos atrás, e ainda no Brasil a gente não tem produtos legais como esses também. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência incrível que lá para dezembro, assim, eu voltava em janeiro, eu queria voltar para ter mais um ano de faculdade para terminar. Eu já sabia que eu queria empreender. Eu falei, não, vou voltar para o Brasil, vou criar meu negócio, o que que eu vou fazer. E muitas pessoas empreendem com serviço, com tecnologia, e no meu caso eu sempre fui uma pessoa que, putz, eu quero ver as coisas, né? Eu preciso pegar, de fato, materializar isso. E aí foi no momento que eu estava lá nos Estados Unidos mesmo, lá em dezembro, que eu fui fazer uma viagem de esqui. E eu lembro que eu colocava na Camelback, né, na mochilinha, muito Red Bull e cookies. E aí eu falei, cara, tô tomando Red Bull pra caramba, tô comendo cookies, será que não tem algo mais energético, algo mais natural, algo mais saudável, assim, num complemento como um todo? Porque você ficava ali horas na montanha, cara, eu não queria descer
ir no café, e mesmo se você descesse, você ia ter que comer hambúrguer, ia ter que, né, se consumir coisas que não eram tão saudáveis. E aí eu lembro que no dia seguinte, assim, eu fui no mercado e eu vi uma gôndola de muitas energy bar, né? Barra energética. Falei, caraca, não tem no Brasil isso. E tanto que não tinha, né? Só tinha a barra de proteína, barra de frutas, barra de cereais e barra de nuts aqui no Brasil. E eu falei, cara, uma barra energética no Brasil ia ser legal. E eu consumia muito café. Eu falei, putz, será que uma barra energética com café, com cafeína, com carboidrato? E aí eu lembro que nos Estados Unidos mesmo, eu coei café, peguei tâmara, amassei com pasta de amêndoa, com aveia, aí eu peguei o café, coloquei na travessa, fiz um creme horroroso lá, depois fiz umas bolinhas, coloquei no congelador. Ficou horrível, mas daí que nasceu a ideia da barra energética com café. E falei, putz, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi chamar meu amigo na época, né? Hoje meu sócio, o Pedro também, de, cara, tem esse projeto, vou buscar engenheiro de alimentos, aí no Google mesmo, engenheiro de alimentos, fábrica de barra, e aí você começa a pesquisar e começa a surgir as ideias e os próximos passos aí da aventura. Muito legal. É meio impressionante o quanto a história é parecida com a história do Otto e da Maismu. Eu conversei com ele recentemente. Inclusive o Otto da Maismu, o Ioneto também, eles foram meus veteranos na GV, eles eram uns 2 anos, acho que acima, e quando a gente estava no processo de criar, assim, no processo de empreender, de fato, lá nos finalmentes da barra energética, a gente, pô, teve umas 2, 3 conversas com eles, essa troca é super legal também. Da mesma forma que eles me ajudaram, eu ajudo as pessoas, os próximos também, e acho que essa roda ela continua girando sempre, né? Então é muito importante ter essa troca, porque de fato, da mesma forma que hoje eu já dei também feedbacks para eles, já dei sugestões para eles, porque lá na frente, né, você tem essa troca. Então é super importante, de fato, sempre as pessoas se ajudarem, porque sempre volta, né? O mundo dá volta sempre. Muito legal, muito legal. É quase uma teoria da rede, assim. Quanto mais você agrega pra rede, mais a rede te devolve no longo prazo. Exatamente. Hoje a Dobro é uma marca que é gigantesca no mundo do esporte. E antes de entrar especificamente na parte de negócios e Dobro, eu queria entender da importância do esporte pra você. Qual é a sua relação com o esporte e por que o esporte é importante pra você? Você comentou um pouco da sua infância, mas hoje, como, como o esporte te afeta? Boa, Gui. Cara, eu não vou ser. Não vou mentir, né? Vou ser super sincero. Eu tenho altos e baixos com o esporte hoje, até mesmo porque eu vejo o esporte como, para mim, né, algo extremamente importante, mas ao mesmo tempo ele está de acordo com a intensidade que eu coloco nele, né? Então, no caso, eu dentre os esportes que eu mais pratico é futebol, corrida e ciclismo. Agora eu dei uma boa desanimada com o futebol por questões de, pô, qualquer momento eu sei que eu posso me machucar e é muito perigoso, né? E aí você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cagão. Então, putz, eu vou parar com o meu futebol aí que eu jogava toda semana. Corrida tive altos e baixos também, já fiz aí algumas provas de 21, 10, nunca fui para maratona. No momento eu corro, vou na academia, pô, às vezes eu pego a bike e vou para ciclo também, mas é muito, eu não enxergo de fato ainda muito por conciliar meu tempo e também por prioridades, algo que o esporte seja minha prioridade hoje, né? Então hoje a minha prioridade é minha família, depois a Dobro, depois o esporte, e eu tento colocar os três na balança o tempo inteiro. Não me culpo ou julgo por, putz, não treinei hoje, mas procuro treinar todos os dias, né? Acho que quando eu corro ou quando eu pedalo é uma válvula que acaba virando até uma meditação para mim. Então, putz, não levo fone, não levo nada, vou correndo e quando eu vi, acabou o treino. Então, eu já tenho, né, uma certa adaptação nesse sentido, né, de, putz, não ser algo doloroso para mim, né? Putz, eu vou correr, nossa, eu tô cansado, nossa, hoje não. Eu sei que o momento que eu corro ou que eu pedalo ali são momentos extremamente importantes para minha cabeça
E muitas ideias da dobro surgiram nesses momentos, né? Você vai correndo, aí você entra numa ideia, putz, quando você viu, você já lançou o produto. Muito bom. Cara, eu curto 100% essa vibe também. Eu corro sem fone, não gosto de correr de fone. E as melhores ideias que eu tenho, as ideias mais loucas também são sempre na corrida. Tipo, esses dias eu corri, eu sempre falo desse momento. Eu corri 34 quilômetros na rua de casa. Fui e voltei na rua de 500 metros. Fiquei tipo 3 horas indo e voltando. Cara, nessa ida e volta eu tive tanta ideia, mas tanta ideia ruim. Foi assim, sensacional. Eu voltei pra casa, algumas eram boas. O bom é que eu tinha muito tempo pra filtrar as boas das ruins ali. E eu concordo 100% com você. Correr sem fone é, é legal. Tipo, Sim, sim. tira muito esse negócio. E você comentou um pouquinho hoje que suas três prioridades são família, esporte e a dobro. Na verdade, família, dobro e esporte nessa ordem. Eu queria entender um pouquinho dos seus hábitos, da sua rotina, de como que você balanceia essas coisas. Hábito é uma coisa que eu acho bastante importante, tipo, em toda a rotina, especialmente quando você está falando de esporte, negócios e, obviamente, a intersecção dos dois. E eu queria entender quais são os seus principais hábitos, seus valores, o que você acredita que você pensa e faz que te torna um empreendedor melhor, ou um membro da sua família melhor, ou um esportista melhor. Cara, além da família, dobro e esporte, eu acho que dá para trazer aqui também alimentação e eu não diria meditação, porque eu não sou uma pessoa que medita muito, mas talvez um mental health geral, assim, que envolve leitura, que envolve acordar cedo, que envolve criar hábitos com pessoas ao seu redor que façam a sua cabeça sempre ser positiva, né? Então, eu sou uma pessoa que, de fato, não somente pela dobro, mas eu estou muito ligada à alimentação, tudo, né? Eu não sou uma pessoa que deixa de comer A ou B, eu acabo, né, consumindo também, por exemplo, bebida alcoólica, eu acabo consumindo doce, eu acho que isso é super normal e tem que ser. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que no dia a dia, putz, eu tenho hábitos extremamente saudáveis em relação à alimentação. Não sou um tipo de pessoa que acaba consumindo coisas indulgentes. E até mesmo o meu paladar é aquele paladar até mais cruzão, assim. Então, não sou uma pessoa que tudo que eu consumo assim de industrializado eu acabo achando extremamente doce. Então, qualquer, sei lá, barras de concorrentes, proteína de concorrentes, né, ou de outros produtos também, eu acabo consumindo, eu acho sempre muito enjoativo e tal, porque eu sou uma pessoa que acabou, né, tirando isso da minha vida há muito tempo. E aí você acaba se acostumando, né? Na questão da alimentação. Na questão dos meus hábitos, eu sou uma pessoa que gosta muito de acordar cedo, assim, então, não tão cedo, eu diariamente aí coloco às 6 da manhã e aí vou treinar. Ou tem dia que eu corro, tem dia que eu vou na academia mesmo fazer musculação, tem dia que eu pedalo, mas mais musculação e corrida. Então, curto acordar cedo, eu gosto de começar o dia trabalhando também, umas 8h30, 9 horas estourando, já estou no escritório. Passo o dia aí trabalhando até umas 8h30, e aí quando eu chego em casa é o momento de eu ficar com a minha namorada, é o tempo de eu, né, esquecer de tudo, não trabalhar. Já fiz muito disso, né? Acredito que nos meus 2, 3 primeiros anos de dobro eu não desligava. Putz, hoje ainda eu me pego, obviamente, pensando, trabalhando até tarde, mas eu evito, porque antigamente acabou, né, trazendo alguns problemas no quesito, putz, as pessoas vão ficar, você vai ter burnout, sabe? Então, eu hoje trabalho menos, né? Tenho uma qualidade de vida do empreendedor assim um pouco melhor, mas deixo de trabalhar, assim, não levo mais o computador para casa, por exemplo. Então, umas 8h30, 9 horas, e aí, putz, aí é aquela vida social mesmo, putz, fazer uma janta, de ler um livro, de ver uma série no Netflix. Como eu curto muito a família, eu sou uma pessoa que não tenho mais contato diário com os meus pais, sempre nessa minha rotina, todos os dias, assim, ao voltar para casa é o momento que eu ligo para eles. E, então, tenho essa ligação diária com eles também, né, seja ali por telefone, mas seja 1 minuto, ou 10, ou meia hora, a gente tem esse contato aí diário,
de que meio que o dia terminou, foi tudo certo, como que foi por aí também. E, cara, mas é isso, assim, não tem uma vida tão extraordinária aí de várias curiosidades, não. É mais o hábito mesmo, a rotina. A sensação que eu tenho é que, no fim, é isso mesmo. Tipo, não existe. É raro quem É, faz o exato. extraordinário, assim, o básico bem feito, bem executado com consistência. Tanto que Sim, eu vejo muita gente fazendo dieta intuitiva e tendo resultados até melhor do que aquela galera que, sei lá, para de beber, para de comer certas coisas, porque, querendo ou não, na dieta intuitiva a pessoa balanceia com a felicidade e ela consegue fazer por mais tempo, contra alguém que faz uma coisa extrema e para em, tipo, 2 meses, assim. Até quando você vê alguém sim, começando a correr, sabe? O cara, não, sim, corro todos os dias. sim, e eu acho que é muito do ciclo, assim, das suas relações. Por exemplo, esse final de semana agora, no sábado, eu tive um aniversário de um amigo meu, aqui em São Paulo mesmo, né? Então, ele convidou, pô, vamos no bar e tal. Aí foi lá, um pessoal, 10 pessoas, vai, vamos supor. E desses 10 tipo, 3 iriam correr a maratona, a meia maratona da ASICS no dia seguinte, né? Então, assim, eles estavam lá e ao mesmo tempo, no dia seguinte, eles foram embora mais cedo para correr, entendeu? Então, é muito do equilíbrio das coisas mesmo, de você ter o contato com os seus amigos e ao mesmo tempo saber que o dia seguinte você tem um compromisso, que é uma corrida, mas não necessariamente você vai deixar de beber, sei lá, uma taça de vinho, uma cerveja. Eu acho que faz bem isso, né? As pessoas terem essas relações. Eu, pelo menos, né? Acho que faz muito bem eu ver meus pais, ver meus amigos, sair de casa, ter relações, ir para o trabalho presencial, não ficar em casa, ter conversas, errar, falar merda, pedir desculpa, acertar. Então, acho que a vida real é tudo, um pouco de tudo, né? Acho que é muito isso. Muito legal. Agora falando um pouquinho sobre a Dobro, vocês fundaram a Dobro na época da GV ainda, na época da faculdade. E uma coisa que a gente sempre ouve, assim, eu sou recém-formado, mas que a gente sempre ouve na faculdade Você formou quando? formei em 2022, finalzinho. Ah, legal. Boa. Né? A gente sempre ouve e que os dados também suportam isso, que a idade mais otimizada para empreender é ali 31, 32 para cima. E muita gente tem um receio de empreender na faculdade, o que de certa forma faz sentido. Como era a sua cabeça nessa época e como foi o processo de começar a empreender na faculdade, assim? Tanto de se juntar com o seu sócio, de ser levado a sério, por exemplo, pelos fornecedores, de começar a atração. Conta um pouquinho do começo da Dobro, da perspectiva de dois estudantes. Olha, eu acho que, no meu ponto de vista, eu nunca consegui ainda tirar uma conclusão de qual é o momento certo de você empreender, tá? E eu acho que realmente não tem. Eu só acho que tem prós e contras e ambos estão certos. Se é empreender durante a faculdade, ou com 31, com 30 ou com 60, 50. Eu acho que, né, dependendo do momento da sua vida, é o momento de você empreender. Então, eu acho que o timing ali é o momento certo. E o timing correto é só de cada um, né? E no meu caso, putz, assim, eu lembro que quando eu comecei a estruturar o negócio, era no momento de último ano de faculdade, de você e os seus amigos procurarem estágio. Então, chegou um momento que todos os meus amigos estavam estagiando, estavam ganhando dinheiro, e eu não. Eu não estava estagiando, não estava ganhando dinheiro, e ao mesmo tempo, né, começa a virar uma bola de neve, né? Quem está estagiando ganha dinheiro, viaja com os amigos, ou vai para mais festa, ou faz isso, X, Y, Z. E ao contrário de quem está empreendendo, putz, esse final de semana eu preciso fazer isso, esse projeto, não tenho dinheiro para acompanhar vocês, ou não estou estagiando, ou é aquele ocioso que não faz nada durante a tarde, e aí, né, acaba ficando, putz, meus amigos estão indo e tal, aí sua cabeça vai começando, né? Então, assim, se você não estiver preparado mentalmente para isso também, ou se você não quiser muito, vai pifar. Tanto que muitas pessoas desistem. Por quê? Porque começa a bater na bunda, né? As pessoas começam a entender os prós e contras daquele determinado momento. E no meu caso não foi diferente. Esses exemplos que eu dei foram os exemplos que aconteceram comigo, né? Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, pelo contrário, era algo que, porra, eu curtia demais. Eu tava muito comprado com o desafio, tava querendo muito. Então,
E óbvio, né? Nesse momento eu tive apoio dos meus pais também, não, vai, te ajudo, segura as pontas, acredita. Até hoje eu não sei se eles acreditavam mesmo, de fato, ou eles só estavam me empurrando, né? Mas, de fato, era isso. As primeiras conversas com o fornecedor, até mesmo com a fábrica que abriu as portas pra gente, pô, um moleque de 21, 22 anos vindo aqui querendo fazer um lote de, sei lá, 5 mil barras. Putz, que barra de café. Mas ao mesmo tempo, se sua ideia é boa, se seu pitch é bom e você tá com as pessoas certas, que no caso desse fornecedor eu dei, não sei se sorte, mas de fato ele foi super parceiro, é um dos fornecedores da Dobra até hoje, que acreditou no projeto. Talvez sem ele não tivesse sido mais difícil, ou talvez eu não tivesse conseguido na época, mas tem muitos prós e contras assim, num geral. Hoje, você me pergunta, pô, você esperaria mais um pouco? Talvez sim. Se arrepende de ter começado? Não. Então, assim, né, acho que. Eu não sei se eu respondi também, mas eu acho que Essa é a não tem resposta. certo e errado, né? Eu acho que essa é a resposta. Toda vez que. Eu gosto de fazer essa pergunta pra todo mundo que tá empreendendo e ver como cada um enxerga. E eu acho que cada vez mais as respostas tendem pra isso, assim. Tipo, cara, Quando você, 31 quando é você pensou estatística, em mas. fazer quando você pensou em fazer um podcast, o que que te limitou a isso? Pô, quando eu vou começar o podcast? Será que o podcast vai dar certo? Não vai dar certo? Você só vai saber tentando, você só vai fazer, só vai saber de fato começando as primeiras. E pode ter muita coisa que você vai melhorar ainda, muita coisa errada, modelo de negócio vai mudar, modelo de entrevista você vai mudar, então tem que começar mesmo. Animal. Eu tenho concordado bastante com isso, assim. Eu sempre começo as coisas e depois eu vejo como melhora. É, o cara da conta simples, não sei se você conhece ele, Rodrigo Tognini, não sei o nome certo dele. Em um bate-papo com ele uma vez, ele falou uma frase muito marcante pra gente da Liga de Empreendedorismo da Poli, que foi: eu sempre dou o tiro e corro atrás da bala. Aí essa frase ficou muito marcada na minha cabeça, assim. Eu sempre dou o tiro e corro atrás da bala. A frase não faz nem sentido, mas se você não abstrair, você consegue entender o que ele quis dizer, assim. Do tipo, cara, eu começo e vou atrás, assim. Então eu tendo a pensar bastante nesse tipo. E a gente comentou bastante sobre a Dobro, como começou, o tipo de produto que vocês fazem, mas eu acho que vale a pena a gente resumir aqui, dar uma perspectiva mais geral do que é a Dobro. Cara, a Dobro é uma marca de suplementos de nutrição esportiva, né? A gente está trabalhando num modelo que a gente acredita e que o nosso propósito é nutrir os relacionamentos que a gente tem com o mundo. São relacionamentos sociais, ambientais, físicos, morais, éticos. Então, tudo que eu consigo nutrir essas relações através de informações, ações, processos ou produtos, a gente acredita que de fato, né, a gente conseguiu atingir a nossa missão aqui. Hoje a gente trabalha com todos os produtos plant-based, né? Então a Dobro não é uma empresa militante nesse sentido, mas que a gente acredita que de fato a nossa alimentação é a base, um dos pilares da vida e que se alimentando de algo mais natural, se alimentando de algo que não seja de origem animal, a gente consegue impactar menos tanto o nosso corpo quanto o meio ambiente, né? Então, hoje a gente está diretamente relacionado no esporte, seja para as pessoas que estão adentrando nesse mundo, por exemplo, na corrida, correndo seus primeiros 5 quilômetros e consumindo um gelzinho 100% natural, ou tomando uma proteína após essa corrida, ou até mesmo para quem vai fazer uma maratona e precisa de nitrato e um gel mais forte, ou até mesmo um isotônico durante a prova, ou um recovery, ou algo que seja mais atrelado à sua performance. Então a nossa ideia é estar no dia a dia das pessoas como uma marca com um propósito verdadeiro brasileiro que de fato tenha um impacto no meio ambiente e ao mesmo tempo a gente está errando muito e acertando muito, né? Eu acho que o caminho, o processo que a gente tem junto com os nossos colaboradores, né, em processo de cocriação, de novos produtos, de feedbacks de parceiros, é algo que torna a jornada mais interessante obviamente, a marca também mais valiosa, porque de fato a gente é extremamente transparente com todo mundo
e super aberto aí também a novos projetos e até mesmo a melhorias aqui para dentro de casa. Muito legal. Hoje a Dobro, na minha visão pelo menos, é uma das marcas D2C que mais cresce no Brasil, né? De marcas que vão direto para o consumidor. E muito do crescimento de vocês, na minha visão, pelo menos, está atrelada às parcerias que vocês têm com influenciadores. Pelo menos todo mundo que eu sigo do mundo da corrida tá ali com a Dobro. Qual que é a importância dos influenciadores para vocês e como você enxerga isso? Antes a gente enxergava o marketing de influência como um dos pilares, né, do marketing no geral. E aí de um tempo para cá, vou dizer assim, da metade de 2022 assim, para cá, eu acredito que o marketing de influência seja o principal pilar do marketing no geral, seguidos ali de uma performance no Google e no Facebook e tudo mais. Então hoje a gente investe mais em influenciador digital e atletas e parcerias aí atreladas ao mundo do marketing de influência do que em performance com Google, Facebook, agência, vídeos bonitinhos, produzidos e assim por diante. Então, eu acho que você se relacionar com pessoas, embaixadores, comercialmente e também socialmente, quando você une os dois, acaba sendo bom para ambas, né? Tanto para a marca quanto para o influenciador digital. O influenciador ele não vai, pelo menos os nossos, assim, né? Todas as parcerias que a gente faz, antes a gente envia os produtos e vê se de fato a pessoa vai consumir e, obviamente, ela vê se de fato ela curtiu, porque precisa existir uma verdade. E aí a parceria, para ser de longo prazo, ela precisa ser verdadeira e a pessoa precisa consumir. Então, tendo esse relacionamento de Vitor e Guilherme, por exemplo, ou X e Guilherme, ou Dobro e Guilherme, e posteriormente Dobro e Guilherme, eu acho que a parceria acaba sendo muito mais valiosa para ambos os lados e por longo prazo também. Faz sentido. Inclusive foi assim comigo também. Eu recebi os produtos inicialmente, provei, gostei. Na época eu tava na minhas semanas de pico ali de preparação pra maratona, e eu não tomava nitrato, eu não tomava um pré-treino pra corrida. Foi, minha cabeça explodiu assim, quando eu comecei a tomar o pré-treino de vocês. Legal. Agora uma pergunta um pouco mais técnica sobre a Dobro. Você veio também de um background de startups, e muito do que se fala em startups é que o core da sua empresa tem que ser internalizado. Essa pergunta é mais ou menos uma provocação que eu fiz também pro Otto da Mais Mu recentemente, eu vou fazer para você. Se o core da Dobro são os produtos, como você enxerga as fábricas terceiras? Ou se o core da Dobro não for os produtos, como que você enxerga o core de vocês e como vocês se relacionam com isso? Assim? É uma pergunta bem filosófica, mas qual que é o core da Dobro e se não é produtos, Sim, sim. por que faz Eu, sentido eu internalizar? acho, eu acho que é exatamente isso que você falou. Se o corda dobro fosse os produtos, seria interessante a gente ter uma fábrica. Como o corda dobro não são os produtos e é muito da nossa comunicação e é muito do nosso marketing e a nossa operação no final do dia, não faz sentido a gente ter hoje uma fábrica própria. Então, no modelo que a gente quer crescer de ter vários produtos, eu teria que ter várias linhas Fabris aqui dentro de casa, uma linha de gel, uma linha de barra, uma linha de pó, uma linha de XYZ, e não faz sentido. Eu acho que quem tem que fazer isso é quem de fato é bom em fazer, né, como indústria no geral. E a gente é bom de marketing, a gente é bom de marca, a gente é bom de conteúdo, a gente é bom de pensar em inúmeras possibilidades de diversos produtos. E aí sim eu tenho que contar com parceiros que de fato são bons nisso, né? Que são as nossas fábricas próprias, que são algumas. A gente deve ter umas 4, 5, 6 fábricas com que cada um faz um produto. Óbvio, o nível de complexidade aumenta, né? Seria muito melhor a gente ter uma, duas, três ali, mas se for para ser fácil, vai ser copiado, né? Então, quanto mais difícil, né? Quanto mais
complexidade você coloca numa operação de produto e tudo mais valioso acaba sendo isso. E se você faz isso bem feito, né, é questão de tempo mesmo para dar certo. Animal. Essa pergunta ela é bem provocativa e eu gosto de fazer para todo mundo que tem marcas D2C e até no mundo de roupa. A startup que eu trabalho hoje é no universo de roupa. As confecções também são terceiras. As confecções raramente hoje são internas, até de marca grande. E faz muito sentido você manter a operação Asset Light, até caso você queira, por exemplo, expandir para outros países ou outros estados, você não está necessariamente preso à sua fabricação própria. A não ser que você seja uma Coca-Cola que pode fazer isso. Mas, tipo, faz muito sentido. E eu gostei da Sim, filosofia de sim. vocês de pensamento. Uma outra dúvida que eu tenho da Dobro especificamente é do seu relacionamento com o seu cofundador. Vocês estão aí há muito tempo juntos e para vocês estarem crescendo tanto, eu imagino que é um relacionamento saudável. Como era o seu relacionamento com o seu cofundador antes da Dobro e como vocês evoluíram isso de amigos para sócios e pessoas que querem escalar e criar um negócio gigantesco juntos? Boa, eu conheci o Pedro em 2010, numa viagem de high school. Então, eu sou de Caraca, Araraquara, 2010. ele é de São José dos Campos. E lá em 2010, ali no segundo ano da escola, né, primeiro ano, segundo ano, a gente se encontrou em Idaho, é um estado dos Estados Unidos que poucas pessoas conhecem ainda. Aquela viagem de 6 meses de escola, assim, que você fica em casa de família. E, cara, a gente ficou na mesma rua, assim, na cidade. É uma cidade minúscula e eu fiquei numa casa de família, ele ficou em outra. Basicamente, a gente vivia junto, porque eram os únicos brasileiros da cidade. E aí a gente ia para a escola, enfim, né? Deu muita liga, assim, questão de amizade mesmo, de amigos. Mas quando a gente voltou, eu voltei para Araraquara, ele voltou para São José e putz, a amizade meio que foi esfriando, né? E aí, com o tempo, ele foi fazer SPM, eu fui fazer GV. E aí, com o tempo também, a gente vira e mexe se encontrava em rolês, em festas, ou um na casa do outro, assim. Até, mas poucas vezes, aí, 3, 4, 5, 6 vezes por ano e tal. E aí, foi esse momento que eu fui fazer intercâmbio. E aí, eu morava com o Lucas na faculdade. E o Lucas era da mesma cidade do Pedro, e eles eram amigos de infância também. E aí, putz, a relação começou a retomar, porque aí eles treinavam CrossFit junto, que era do lado de casa, e o Pedro chegava também da faculdade ou do treino e, putz, ficava lá no prédio com a gente, no apartamento, então a gente começou a voltar a ter essas relações. E foi quando, obviamente, eu voltei do intercâmbio, eu falei, putz, vamos empreender, eram meus amigos, eram pessoas do bem, eram as pessoas que eu mais estava tendo contato na época, e aí foi no momento que, de fato, né, a gente falou, pô, beleza, amigo é amigo, negócio é negócio. Hoje a minha relação com o Pedro também é super harmoniosa, assim, a gente é muito parecido no quesito queremos dar certo, mas a gente tem perfis completamente diferentes. Eu acho que isso acabou somando e dando muito certo. Até o pessoal aqui, a galera que trabalha com a gente já sabe das diferenças, sabe quem é quem, assim. E ao mesmo tempo, a gente já teve muitas discussões, um fala mais alto que o outro e tal, mas sempre em todas as conversas ou minutos depois tem um pedido de desculpa, tem um perdão, me exaltei, vamos voltar, porque de fato você sente que os dois estão pelo mesmo propósito e que no final do dia você não tem que ter ego para levar isso para casa ou até mesmo se exaltar querendo que a sua ideia ou a sua verdade seja melhor, porque mesmo que ela seja, você tem que explicar, você tem que mostrar e nunca vai ser tão boa quanto as ideias dos dois juntos, porque sempre vão ter coisas positivas em ambos. Então, a gente aprendeu a trabalhar. Hoje a gente discute bem menos, a gente acredita e apoia o outro bem mais, porque é óbvio também, né? Convive, é um relacionamento, é um namoro ali, é um casamento para a vida, né? Então a gente sempre enxerga dessa maneira aqui também.
Legal. É, hoje, no varejo especificamente, tem uma estratégia que está crescendo muito, que é a omnicanal, né? Tá no online, tá no físico. Como vocês enxergam isso? Eu, pessoalmente, não lembro de ver a Dobro muito em farmácia ou em mercado. Como que é a relação de vocês com o varejo físico? Como vocês enxergam isso? E qual é a ideia de relacionamento entre digital, físico e esse tipo de coisa? Hoje a gente enxerga que é muito importante você ser visto para ser lembrado no varejo. Eu acredito que o varejo, principalmente de nutrição esportiva, está crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, as nossas barras que vendem no Pão de Açúcar. Eu lembro que quando a gente entrou lá em 2020, 2021, não existia uma categoria no Pão de Açúcar de proteína, de nutrição esportiva, de produtos de supermercado, né? Você encontrar esse tipo de produto na body shop, loja de produtos naturais e tal, no Mundo Verde da vida, loja de suplementos. E hoje você vê que tanto a gôndola do Pão de Açúcar, como também gôndolas de farmácia, já tem ali seus suplementos, né? O que é super bacana para o mercado no geral. E obviamente, para a gente, por mais que a gente seja uma marca bem digital, uma marca mais que está no mundo virtual ali, né, nas mídias sociais, a gente tem que olhar para o varejo com um cuidado especial também, colocando os nossos produtos nas melhores lojas, tendo o maior ponto de contato e distribuição com o fornecedor, com o cliente, não somente no estado de São Paulo, né, mas no Brasil como um todo. Então, de fato, é super importante hoje a gente ter alguns pontos para serem vistos ali para a gente não ser esquecido. Por outro lado, também, por exemplo, a gente não tem loja própria, né? Talvez um dia uma loja conceito da Dobro, talvez um dia um quiosque da Dobro em algum lugar, numa Ciclo, no Ibirapuera. Eu acho que é isso muito relacionado à experiência também, né? Então, isso agrega demais não somente para a marca, mas que de fato os clientes que estão ali consumindo, né, podem ver a marca mais vezes, não somente ter mais proximidade com a marca, não somente ali no Instagram, no TikTok e no próprio site. Muito legal, muito legal. Indo pro final já, algumas perguntas mais pessoais da sua vida, mais aleatórias, desconexas de dobro. É, quais são livros que você leu recentemente e você recomenda para todo mundo que gostaria de empreender também, ou simplesmente ser uma pessoa melhor? E pode ser filmes também, todo tipo de mídia que você consumiu e você acha que vale a pena compartilhar. Cara, eu não vou chover no molhado, assim, mas aquele poder do hábito é muito bom para você, de fato, tentar trazer para dentro de si, assim, algumas estratégias, gatilhos mentais que, de fato, você utilizar disso na sua rotina vai trazer um hábito maneiro ali, se você está buscando isso. Tem um livro que eu curto muito e sempre gosto, chama Outliers, que aí é de fato algumas histórias, alguns pontos de pessoas fora da curva que você começa a entender meio que de fato como que essas pessoas se sobressaem ou como elas, né, não são mais aqueles 6/10, né? São tudo 10/10 por algum motivo. E recentemente eu tô errando bastante nos filmes. Todo filme que eu tô escolhendo eu não tô curtindo muito. Comecei recente uma série Yellowstone no Prime Video, é meio que uma série voltada aí a, a verdade barra crueldade e etc do mundo aí dos cowboys, né? Então a relação muito de índios americanos e os patriarcas da época, né? Então eu gosto muito de história nesse sentido, então curto ver um pouco mais dentro da realidade, né? E é uma realidade atual, estou gostando, mas é isso, assim, não tenho outros hobbies, assim, num geral. Mas eu indicaria esses livros também. O Artilheiro é muito bom. Boa, muito bom. Eu tô pra ler Outliers, parece ser um livro fenomenal. Podcast, você escuta?
Cara, eu escuto, os dois que eu mais escuto são muito da minha vida aqui na Dobro. Eu assisto o da Andrea Naves, que é um podcast voltado mais para nutrição. Então, a Andrea é uma super nutricionista aí do mundo que a gente acredita. E do Tênis Certo, por ser histórias ali de pessoas muito próximas de mim, pessoas até parceiras da Dobra, então eu gosto muito de ouvir. Por exemplo, esse vindo para cá hoje eu estava ouvindo do Marcos Paulo, né, com o Tênis Certo. E aí eu sou aquele louco do podcast, né? Coloco no 1.5 ali, vou ouvindo, e aí pauso, depois eu volto. Então, eu vou escutando várias coisas ao mesmo tempo. Sensacional. Agora freestyle, hein? Essa eram as últimas perguntas que eu tinha planejado. Freestyle, eu quero saber uma época, assim, um rolê, assim, que você foi na sua época de faculdade, uma história que você tem maluca das suas viagens, alguma coisa que ninguém imagina de você, e até hoje você lembra e fala assim, isso não aconteceu, não. Olha, eu não sei se vou um rolê específico, mas você falou do Interunesp, né? E por ser de Araraquara, eu tenho tive uma vida muito agitada nessas festas, né? Então eu já fui para Tusca, Interunesp, Economias Caipira, Economia de São Paulo, já fui para Juca, já fui para 6, 7 jogos assim. Muito porque aconteciam lá em Araraquara no geral, mas já tive uma vida mais sociável. Hoje eu sou uma pessoa mais caseira, assim. Alguma Mas já história fui do, trevas? já fui do rolê, já, com certeza. Tá, todo mundo já teve, né? Eu lembro que quando eu passei na GV, inclusive, lá em Araraquara, a gente tinha o hábito, né? Assim, era muito comum seu filho passar, a gente passar na faculdade para receber trote, né? E Hum, aí quem dava o trote eram os próprios amigos, e aí ali em Araraquara tem a Bento de Abreu, que é a rua principal, e tem um McDonald's ali. Na frente do hum, McDonald's era onde o semáforo da galera que dava trote e recebia. E quando eu passei na GV, putz, meus amigos me embebedaram tanto que deu um PT ali, fui pro hospital, meu pai ficou puto, me buscou, saí de cadeira de rodas, assim, já todo torto. Foi um vexame, mas foi por uma boa causa. causa nobre. Causa Cara, eu nobre. acho que eu entrei nesse McDonald's umas 5 ou 6 vezes e nenhuma delas eu tava puro. Assim, todas elas eu tava claramente muito alcoolizado. Eu tenho só, tipo, memórias da fachada, assim, eu não tenho muita memória do interno. Mas legal, cara. É sempre bom saber quando empreendedores também são seres humanos com histórias normais, assim. Com Foram pra certeza, rolê pô. também. É muito bom. Cara, eu queria te agradecer demais pelo papo, foi sensacional. Espero te trazer mais vezes aqui. E vou deixar você com a palavra final, caso você tenha alguma coisa que você queira acrescentar. E de fato agradecer a sua presença. Foi ótimo. Boa, não, que isso. De novo, é sempre muito, muito bacana ter essas trocas, independente com que seja. Da mesma forma que eu abri as portas para você e você abriu as portas para mim, eu acho que essa troca você tem que continuar fazendo com qualquer tipo de pessoa, seja pessoas que estão começando igual a mim ou pessoas mais seniors que você enxerga como, putz, uma pessoa exemplo para sua vida, porque eu acho que pessoas são pessoas, né? E, putz, o que que é uma hora na agenda de cada executivo ou de cada empreendedor, tá? Então, inclusive, uma sugestão aí para o seu podcast, cara, não desiste não, vai para cima, manda mensagem no LinkedIn para a galera, busca aí algumas pessoas de conselho, ou até mesmo para grandes podcasts, né, que já passaram por muitas coisas. Se for isso de fato que você quiser fazer, né, putz, vida longa e boa sorte para você também. Sensacional. Obrigado, Vitor. Que isso, pô.